E se você fosse Deus e viesse para este lugar incrível que criou chamado planeta Terra? E aí você se aproxima de uma das suas criações e diz: Ei criação, o que está achando dessa coisa que eu criei para você? E a pessoa responde: Deus, ainda bem que você apareceu porque eu tenho uma bronca para resolver com você. Primeiro, por que você fez esse lugar tão quente o tempo todo? E essas pessoas estúpidas que ficam no meu caminho atrapalhando o que eu tento fazer? Por que você não faz todo mundo ser legal e conectado? E essas formiguinhas vermelhas, elas me mordem. Por que você criaria algo assim se fosse Deus? Aí Deus vai até outra criação e pergunta: E você, o que está achando desse lugar? E essa pessoa diz: Ó Deus, que bom que você está aqui. Eu sempre quis te agradecer diretamente. Esse lugar é um paraíso incrível, é inacreditável. Primeiro, você nunca fica entediado, porque o tempo está sempre mudando, é maravilhoso. Você traz tantas pessoas para me desafiar a crescer. E essas formiguinhas vermelhas, cara, elas são tão corajosas. São milhões de vezes menores do que eu e ainda assim têm coragem de me morder. É incrível. Agora a pergunta é: se você fosse Deus, com quem você preferiria passar o tempo? Com a primeira pessoa ou com a segunda? Uau! Então eu digo para as pessoas que afirmam: não existe Deus. Deus existe, só que ele simplesmente não quer passar tempo com você. E aí pessoal? Bem-vindos de volta ao George Genko Show. Hoje temos aqui o líder dos líderes, Tony Robbins. Eu andei pela sua casa, e dá para saber quem é um homem pelo ambiente ao redor dele. Desde o Billy, até o Rob, o Casey, cada pessoa ao seu redor é tão incrivelmente feliz e em paz. Tive a oportunidade de conhecer sua esposa, e depois de tudo, você me mostrou o escorregador, os troféus, a academia, o bunker que você tem. Estávamos andando, e eu olhei para o que achei que era o oceano, mas era piscina. Eu fiquei lá pensando: você descobriu como viver em um nível tão elevado. Existe uma oração que venho fazendo. Quando eu era criança, costumava dizer: Deus, use-me para algo. Sim, essa é a minha oração antes de subir ao palco sempre. Sinto que nós dois chegamos a um ponto em que fizemos algo pelos propósitos de Deus aqui. E tenho uma oração que faço onde digo: eu não quero ser grande aos olhos da humanidade, quero ser grande aos seus olhos. Quero que ele olhe do céu, junto com todos os grandes nomes da Bíblia, e diga: esse é o nosso cara. Quando te conheci, pensei: eu não consigo imaginar como é estar próximo das realizações que você conquistou por outras pessoas. Quando você olha para as estrelas, vê um monte delas, mas sempre tem uma que brilha mais que todas as outras. E sinto que é assim que você parece do céu. Acho que você pode parar aqui, depois dessa introdução. Você é muito gentil, mas sou realmente abençoado. E eu sei que não é tudo sobre mim. Sei que as coisas vêm por meio de você quando você serve algo maior do que você mesmo. Isso pode soar banal para algumas pessoas, mas é muito real para mim. Minha oração antes de subir ao palco sempre é: use-me, Senhor. Então, visualizo o impacto que isso vai ter nas pessoas quando terminarmos. Tenho sido muito abençoado e tive o privilégio de fazer isso por tanto tempo. Esse é o meu 47º ano. Quantos anos você tem? 31. Ok, então eu faço isso há 16 anos a mais do que você tem de vida. Para você ter uma ideia, mesmo que eu fosse um idiota nesse ponto, eu já teria notado que existem padrões. Padrões que fazem a diferença na qualidade da vida de uma pessoa, no espírito dela, no coração, no corpo, nas emoções e seus negócios, suas carreiras. E com sorte, se você continuar crescendo, tentando servir algo maior do que você mesmo, você se sente inspirado. Eu realmente acredito que a vida apoia aquilo que apoia mais vida. Deus, o universo, cada um tem sua crença, mas, para mim, é Deus. Ele apoia aquilo que apoia mais. Em outras palavras, se você tem um desejo, sabe, desejo em latim significa do pai. Então, se você tem um desejo, você já tem a capacidade de realizá-lo. Alguns desejos atendem às suas necessidades e ao seu papel na vida, e, por isso, você recebe insight sobre isso. Mas, de repente, quando eu me casei com uma mulher que já tinha sido casada 2 vezes antes e tinha filhos de ambos os casamentos, e eu os adotei como meus, algo mudou. Eu tinha 24 anos, e de repente, um filho de 17 anos, uma filha de 11, outro de 5 anos e um a caminho. A necessidade de servir algo maior do que eu mesmo ficou ainda mais forte. Não estou falando de sinalização de virtude, mas daquela sensação na alma. Inspiração. Pare e pense. Com quem Deus escolheria caminhar? Com quem reclama das formigas ou com quem agradece pelo banquete da vida? A gratidão não é um sentimento fofo, é uma arma de guerra. Mude sua frequência ou aceite o seu destino. Quando você sabe que está tentando servir algo maior do que você recebe insights indescritíveis, e eles vieram para mim sempre no momento certo, quando eu precisava, para conseguir servir pessoas por décadas. Agora, no meu 47º ano fazendo isso, me sinto muito abençoado. As pessoas que você descreveu são a maior bênção da minha vida.
Minha família e minha família escolhida, as pessoas com quem me cerco, são almas lindas, e estamos todos em uma missão. Nossa missão é ajudar as pessoas a terem a vida mais extraordinária possível, nos termos delas, não nos meus. Seja se aproximar de Deus, construir uma bela família, montar um negócio, transformar o corpo, mudar de nível econômico. Eu sou obcecado por encontrar respostas e ferramentas que realmente funcionem. Mas tudo isso é guiado por um espírito de serviço. E as pessoas sentem isso. Se achassem que era falso, passariam 12 horas por dia comigo e perceberiam. Não dá para fingir isso, dia após dia. E é assim que você ganha as pessoas, porque não está tentando conquistá-las para você, mas para aquilo que é realmente possível para elas, ajudando-as a montar um plano. Sou muito grato, então obrigado pelas palavras gentis. Elas parecem um pouco exageradas para mim. Não. Com certeza não. É um prazer estar aqui. Obrigado. Antes de começarmos, tenho tantas coisas que gostaria de aprender com você. Estou aqui como um estudante, não como entrevistador. Quero absorver tudo e, com a graça de Deus, que quem estiver assistindo possa aprender também. Você passou de um menino de 11 anos, com fome no dia de ação de graças, vendo seu pai bater a porta na cara de alguém que estava tentando alimentar sua família, para estar em um helicóptero, preocupado que o tráfego fosse atrasar as pessoas indo ao seu evento, até perceber que o tráfego eram as pessoas indo ao seu evento. E depois alimentar 1 bilhão de pessoas, 2 anos antes do previsto. Você foi, respeitosamente, do fundo ao topo. Concordo. Sei que isso é pela graça de Deus. Mas, quem foi seu Tony? Quem foi a pessoa que abriu sua alma e o moldou no homem que moldaria tantos outros? Acho que nunca é uma coisa só, além de Deus. Tive tantos mentores incríveis ao longo do caminho. Minha mãe era muito volátil, mas também muito bela. Eu não seria quem sou sem ela. Mas, quando bebia álcool e tomava medicamentos, como Valium, ela ficava muito violenta. Eu tinha um irmão 5 anos mais novo e uma irmã 7 anos mais nova, e precisei me tornar um psicólogo prático para gerenciar os estados dela e evitar que se tornasse violenta. Eu sempre digo às pessoas que sou um caso de crescimento pessoal. Tenho 67 anos agora, mas cresci 25 centímetros em um ano por causa de um tumor. Antes disso, eu era pequeno, e minha mãe, também. Eu estava acostumado a obedecer, mas, às vezes, ela ficava louca. Ela colocava sabão líquido na minha boca até eu vomitar, porque dizia que eu estava mentindo, mesmo quando eu não estava. Quando alguém que você ama tenta te machucar, isso faz algo muito estranho com sua cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que tudo isso era por uma razão maior. Não sabia qual era, mas hoje eu sei. Isso me tornou um psicólogo prático, e essas habilidades só cresceram. Ao longo do caminho, tive grandes professores. Conheci um homem chamado Jim Rohn quando tinha 17 anos. Fiz um curso de leitura dinâmica porque era obcecado por aprender. Sempre quis aprender tudo o que pudesse, especialmente Isso foi sendo quando você era zelador? Sim, eu era zelador no ensino médio, porque minha família era muito pobre. Muitas vezes não tínhamos comida suficiente. Foi por isso que, aos 11 anos, aquela refeição no dia de ação de graças foi um momento de virada para mim. Alguém que, nem queria crédito, alimentou minha família. E isso me fez acreditar que estranhos se importam. Meu pai, tive 4 pais diferentes, sempre dizia que ninguém se importa. E parecia assim onde vivíamos. Eu com certeza sentia isso. Mas então foi como se eu tivesse essa evidência clara de que alguém se importava com a nossa família, mesmo sem nos conhecer, e olhou por nós dessa maneira. E se estranhos se importam comigo, eu também me importo com estranhos. Esse foi, acho, o primeiro passo. O segundo passo foi querer respostas, porque eu queria sair daquele ambiente. Não havia nada assim por lá, então comecei a ler como solução. Eu lia os ensaios de Emerson, Como o Homem Pensa, qualquer coisa que pudesse me projetar para fora dali. Li biografias e autobiografias, e isso também me ajudou, porque percebi que algumas das pessoas mais incríveis do mundo tiveram vidas extremamente difíceis. Mas isso não as impediu, e isso me deu um modelo mental do que era possível. Depois disso, foi uma combinação de orientação e oração. E então, ao longo do caminho, encontrei pessoas, porque acredito que a jornada de todos é a jornada do herói. Se você olhar para as histórias, sabe como é. Sua vida está de uma certa maneira, talvez confortável ou entediante, e então algo acontece e te desafia. Você é diagnosticado com um tumor no cérebro, já passei por isso. Perde uma mãe ou um pai, ou todos eles, já enterrei todos os meus. Alguém que você pensava ser seu amigo te trai. Você enfrenta um problema financeiro. São tantos desafios que surgem, mas eles vêm com um propósito. A dor não veio para te parar, ela veio para te construir. O homem que você vê no palco foi forjado na fome e no caos.
Se o seu passado foi difícil, parabéns. Você tem o combustível necessário para chegar onde os fracos jamais chegarão. Acredito que o universo e Deus te chamam para uma aventura, uma jornada para descobrir quem você realmente é, para encontrar as partes mais profundas de si mesmo e ter algo mais a compartilhar e contribuir com as pessoas. Quando esse chamado chega, se você está disposto a seguir nessa jornada, se não fica ali reclamando ou inventando desculpas, você precisa entrar no desconhecido. E foi o que fiz. Entrei no desconhecido, sem rede de segurança, me arrisquei a fazer coisas que pareciam loucura. Eu dizia a psicólogos e psiquiatras, me deem seu pior paciente, e eu vou lidar com ele em menos de 1 hora e produzir resultados. Eles trabalhavam com o paciente por 7 anos e não conseguiam. E eu fazia isso. Aprendi habilidades e as aplicava. E, de repente, as pessoas começaram a me procurar para tudo. Por exemplo, fui ao exército dos Estados Unidos e disse a um general, posso pegar qualquer programa de treinamento do exército, cortar pela metade e aumentar a eficiência. Ele disse, você é louco. Eu respondi, não, sou caro. Negociamos algo bem caro. Mas com um acordo, eu só seria pago se entregasse o resultado. Então, não havia rede de segurança. Quando você se coloca em uma situação onde não pode falhar, geralmente não falha. O espírito humano encontra um caminho, especialmente quando está servindo algo maior. Fazendo isso, conheci novas pessoas e tive grandes professores. Comecei com um homem chamado Jim Rohn, aos 17 anos. Na época, trabalhava em 3 empregos e ainda estava no ensino médio. Meu pai comentou sobre um homem que costumava ser um fracassado e agora era muito bem-sucedido. Esse homem estava comprando casas em Orange County, na Califórnia, reformando e revendendo. Isso parecia riqueza para mim. Ele precisava de alguém para ajudar com o trabalho, então me ofereci e fui pago. Trabalhei muito duro, e ele me levou para almoçar. Ele disse, cara, você é o trabalhador mais dedicado que já vi. Tem uma ética de trabalho incrível e uma ótima atitude. Eu disse, quero te entrevistar. Posso te fazer algumas perguntas? Ele concordou, e eu disse, meu pai disse que você costumava ser um fracassado. Como você conseguiu mudar isso? Como você conseguiu mudar isso? Como conseguiu mudar isso? Eu realmente queria saber como, porque queria saber o caminho. Estava procurando o caminho. Como ele recebeu isso? Ele riu, e respondeu, bem, é provavelmente verdade. Mas tudo começou quando fui a um seminário. Uau! O que é um seminário? Agora estou descobrindo. Eu perguntei, o que é um seminário? Ele explicou, é quando alguém que foi muito bem-sucedido reúne o melhor do que aprendeu ao longo de décadas e ensina em uma noite, tipo 3 ou 4 horas, ou em programas de final de semana. Isso pode economizar décadas da sua vida. Uau! Eu nunca tinha ouvido falar de algo assim. Você pode me colocar nisso? E ele respondeu, sim. Mas ele não me pediu para acompanhar, então eu perguntei, você vai fazer isso? E ele disse, não. Como assim? Ele disse que eu teria que pagar. Se você não pagar, não vai valorizar. Expliquei que ganhava $40 por semana como zelador, mas ele foi firme. E disse, não. E disse, $35. $35 naquela época era o equivalente a uns $250 hoje. Era quase uma semana de trabalho para mim. Se você tivesse pedido de forma mais educada, talvez ele tivesse pago, mas... Talvez se eu não tivesse chamado de perdedor Meu logo pai de cara. achava que você era um pedaço de... Como você conseguiu o dinheiro, cara? Mas, enfim, eu juntei o dinheiro. Na época, parecia a maior decisão da minha vida. Peguei meu Volkswagen Baja Bug de 1968, que explodia toda vez que eu desligava, entreguei as chaves para o manobrista e fui a esse seminário de negócios. Eu estava com um terno azul de segunda mão que comprei num brechó e correntes de ouro falsas. Eu estava determinado a fazer aquilo acontecer. Entrei na sala, cheia de pessoas mais velhas, e ele começou a falar. Eu já tinha lido tantos livros até aquele momento. Fiz um curso de leitura dinâmica e estava tentando ler um livro por dia. Não consegui, mas li 700 livros em 7 anos. Já tinha lido bastante até então. Quase como Cat Williams. Chega de desculpas. Sua mente é programável. Se você está deprimido ou com medo, é porque seu cérebro aprendeu o caminho errado. Está na hora de dar um choque no seu sistema. Interrompa o padrão. Grite, mova-se, mude sua postura agora. Certo. E eu terminava as frases dele. Eventualmente, tive a chance de trabalhar com ele. Fui trabalhar lá. Aprendi a fazer discursos porque eu realmente acreditava no que ele estava ensinando. E isso só foi crescendo. Depois, fui exposto ao que chamam de programação neurolinguística, ou PNL. Talvez alguns da sua audiência já tenham ouvido falar. Nos anos 70, foi uma grande inovação para promover mudanças. Você podia aprender a eliminar uma fobia em menos de 1 hora, não em 7 anos. Ao contrário dos terapeutas que precisavam desaprender o que já sabiam, eu convenci John Grinder, um dos criadores da técnica, a me deixar participar da aula. Disse para ele, eu não sou como eles. Vou pegar o que você faz e correr com isso. Cara, vou fazer acontecer. E eu literalmente colocava meu ouvido na porta do Holiday Inn perto do aeroporto Lax. Até que ele finalmente disse, vou te cobrar, entra, e faz. Então,
Participei do treinamento de 6 meses e aprendi essas ferramentas. Depois disso, fui para o rádio no Canadá, e foi assim que minha carreira realmente começou. Vou parar de falar um pouco para te dar uma ideia do que aconteceu. Eu não sabia, mas era um programa choque-juque. Naquela época, não havia muitos choque-jocks. O que é isso? Se não se importa. Ah, é aquele tipo de programa matinal, tipo Howard Stern, onde eles meio que tentam te provocar bastante. Eu era jovem e não sabia disso. Entrei no programa tão empolgado por estar em um programa de rádio, e o apresentador começou a me atacar. Ele trouxe um psiquiatra para o programa, e eu estava falando sobre como podia eliminar qualquer fobia. Venha me ver, não importa o problema. Em 1 hora, resolvo tudo. Sou terapeuta de uma parada só. E então as pessoas começaram a ligar. Você pode fazer isso? Pode fazer aquilo? E eu dizia, sim, 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 sim. E aí, o psiquiatra liga e diz, você é um charlatão, um mentiroso. Pessoas como você não deveriam estar no rádio. Eu pausei. Sou uma pessoa tranquila, mas, se você me dá um soco na cara, eu sou um lutador. Venho das ruas, vou te dar 2 socos de volta, mas tento ser elegante. Então, disse, bom, senhor, posso te fazer uma pergunta? Eu disse, você é um cientista? Ele disse, claro, sou um psicanalista. Eu disse, ótimo. Sendo um cientista, você nunca faria uma suposição. Você iria querer testar uma hipótese, certo? Um palpite educado. Sim. Então eu disse, sua hipótese é que sou um charlatão, um mentiroso, porque você nunca viu alguém obter resultados tão rápidos. A melhor maneira de testar sua hipótese seria me deixar trabalhar com um dos seus pacientes. Estou fazendo um seminário gratuito no Holiday Inn, daqui a 2 dias. Anunciei no programa, colocando no ar para todos ouvirem. E por que você não me envia um dos seus piores pacientes? Alguém que você nunca conseguiu curar. Houve uma longa pausa. Vou mudar isso para essa pessoa. Ele respondeu, não posso obrigar meus pacientes a fazerem isso. Bom, você não tem nenhum paciente que queira tentar algo novo? Você está me atacando, por que não testamos isso? Houve uma longa pausa. Ele disse, tenho essa mulher. Ela tem uma fobia de cobras. Ela vai dormir e sonha que uma cobra morde o rosto dela. Você já teve sonhos tão vívidos que seu corpo libera adrenalina e você acorda? Isso acontecia com ela 3 ou 4 vezes por noite. Eu perguntei, há quanto tempo você a está tratando? Ele disse, 7 anos. Eu disse, traga ela aqui. Isso deve levar uns 10 ou 15 minutos. E mantive uma expressão séria. E o cara... O locutor do programa de rádio interrompeu e disse, noite no Holiday Inn. Foi assim que minha carreira realmente decolou. Naquela época, eu esperava que umas 50 pessoas aparecessem em um evento gratuito. Mais de 550 pessoas apareceram. Eu apareci pensando, preciso ver se ele consegue fazer isso mesmo. Era isso que eles queriam, ver o confronto entre mim e o psiquiatra. Sim. Ele também apareceu? Sim. Que baita Ele show, vinha irmão. também, certo? Naquela época, ninguém me apresentava. Eu era novo. Olhei ao redor, não sabia como o cara era ou o nome dele. Imaginava alguém chegando com uma mulher assustada ao lado, tremendo, mas ninguém parecia assim. Eu imaginei um homem. Bom, quando você ouve a voz de alguém, você também imagina como essa pessoa é, certo? Claro. Então imaginei um homem gigante com uma mulher assustada ao lado. Olhei ao redor e ele não estava lá. Chegou a hora de começar. Achei que ele não tinha vindo. Subi ao palco e disse, boa noite, eu sou Tony Robbins. Estou aqui para mostrar como posso fazer mudanças em minutos que você provavelmente achava que levariam meses, anos ou até décadas. Isso é uma grande promessa. Assim que disse isso, a porta lateral se abriu como em um filme. Você não poderia inventar isso. Um cara entra, um sujeito pequeno. Ei, o que você tem a dizer sobre isso? Por que você mencionou isso? Só estava te testando. Ele se aproxima, e eu estou parado no palco. Não é um palco grande, certo? Ele é esse cara pequeno com uma mulher agarrada ao braço dele, e ele simplesmente chega. Eu quis apertar a mão dele, mas ele não quis apertar a minha. Tive que sentar na cadeira e disse, bem, quantos de vocês me ouviram no rádio naquela noite em que todo mundo, foi por isso que eles estavam lá, certo? Eu disse, bom, esta é a mulher sobre quem falamos. Senhora, entendi que você está trabalhando com este homem há 7 anos, correto? Ela respondeu, sim. Eu continuei. E seu problema é que você tem uma fobia de cobras, correto? Eu gritei cobras. E, se você já viu uma reação fóbica, sabe que não é algo consciente. É uma resposta incontrolável. Sim. Ela começou a tremer e cuspir. As pessoas ficaram assustadas. Eu interrompi o padrão e disse, ok, vamos resolver isso agora. Usei uma técnica que aprendi com a PNL. Não era minha técnica, mas eu estava disposto a me arriscar. Esse era o segredo, queimar as pontes atrás de mim. Eu tinha que ter sucesso. Depois de 15 ou 20 minutos, as pessoas assistiram enquanto eu fazia o processo. Perguntei, como você se sente em relação a cobras? Eu gritei, cobras de novo. Ela não reagiu. Perguntei, como você se sente? Ela disse, estou muito calma. Então, fui até a mesa atrás de mim. Não. Não. Onde tinha uma sacola. Eu juro por Deus. Peguei a sacola. Era só uma pequena cobra jardineira, mas a audiência via a sacola se mexendo e já estava em pânico. Ela estava de costas para mim. Eu perguntei, como você se sente? Coloquei a cobra perto do rosto dela, não tão perto assim, mas a uma certa distância. Ela começou a reagir, mas disse, ok, estou bem. O que mudou foi o sistema nervoso dela, com a técnica que usei. Ela se acalmou. Ficou olhando para a cobra. Antes, ela nem conseguia pensar em uma cobra.
Perguntei, como você se sente em relação a cobras? Ela respondeu, elas não são muito atraentes. Foi um show. Eu disse, não era para serem. Foi isso que lançou minha carreira. Perguntei, você estaria disposta a segurá-la? Ela disse, elas não são muito atraentes. Eu disse, olha, você estava fora de controle só de pensar em uma cobra, e agora uma na sua frente. Você não está tremendo, nem cuspindo. Ela respondeu, eu não sei, e a plateia começou a gritar, segura, segura, segura. Então ela pegou a cobra, começou a apertar, e eu disse, não a mate, é só uma cobrinha. E ela disse, não, eu preciso matar. Enfim, resumindo, história verdadeira. No final disso tudo, eu encontrei minha ferramenta. Descobri como chamar a atenção das pessoas e provar que o que eu fazia era real. Depois disso parei de fazer esses eventos gratuitos e comecei a fazer de tudo que você possa imaginar. Ajudei pessoas a largarem drogas, pararem de fumar. Tive uma mulher que não tinha um orgasmo há 10 anos, e eu consegui fazer com que ela tivesse um, sem tocá-la, claro. Aí, os caras vinham até mim e diziam, você pode me ensinar a fazer isso? Quando eu estiver cansado, sabe? Espere. O sucesso deixa rastros. Pare de tentar inventar a roda e comece a seguir as pegadas dos gigantes. Se alguém já conseguiu, você também pode. Modele a fisiologia, o foco e a fé de quem já venceu as batalhas que você está lutando hoje. Se não se importa que eu pergunte. Falamos disso fora do ar, mas como você sequer aborda algo assim? Tipo, homens, sei que vocês têm problemas com suas mulheres, mas nem precisam tocá-las. O que aconteceu com o terapeuta? Ele ficou vermelho, e, no final, não acreditava no que tinha acontecido. Ele não pediu desculpas nem nada do tipo. Para ser justo, eu era jovem, cheio de energia e ódio por ver pessoas indo ao terapeuta repetidamente pelo mesmo maldito problema, quando eu sabia que poderia mudar aquilo muito mais rápido. É como usar um telefone de 15 anos atrás. Era um telefone real, era tudo que você tinha, mas você seria um idiota por não atualizar. Na maioria das formas de psicologia e psiquiatria, a tecnologia não foi atualizada. Eles ainda estão usando métodos de 150 anos atrás. Então, eu era bem intenso. Para ser justo, não tive uma boa interação com ele em certos aspectos. Afinal, você pegou um cliente de longo prazo dele. Mas, ao mesmo tempo, agora eu treino pessoas que estudam meu trabalho e obtêm créditos para serem terapeutas. Hoje, isso cresceu muito. Eu treino terapeutas ao redor do mundo nesse estágio. Isso evoluiu para trabalhar com grandes atletas e transformá-los. Teve um cara que não deveria nem entrar no time nas Olimpíadas de Los Angeles, mas não só entrou como ganhou a medalha de ouro. Isso construiu minha reputação. Então, de repente, eu estava trabalhando com Gorbachev, depois com Madre Teresa, Nelson Mandela, Bill Clinton, times esportivos, e tudo foi crescendo. E tudo isso aconteceu porque entendi, e quero que sua audiência entenda, que, se há algo dentro de você, um comportamento, uma emoção, um pensamento, que você não gosta, isso não é você. Não há nada de errado com você. É um padrão. Nós podemos desenvolver padrões e repeti-los tanto que começamos a pensar que somos nossos padrões. Mas são apenas hábitos. Hábitos de pensar, hábitos emocionais. Você não come demais o tempo todo. Você come demais quando está entediado, irritado ou preocupado, certo? É um padrão. E você pode mudar qualquer padrão, quando para de pensar que há algo errado com você. Mas também aprendi que qualquer pessoa que é ótima em algo, você é ator, certo? Entendi que faz música também, não sabia disso antes. Comediante, podcaster. Você é ótimo em padrões, ou não seria bem-sucedido. Se alguém é um ótimo músico, conhece certos padrões. Como você chega lá? São 3 habilidades. A primeira habilidade é reconhecer padrões. Porque, se você não reconhece, as coisas parecem aleatórias e esmagadoras. Parece que o mundo é aleatório. Tipo, meu Deus, é o pior momento para estar vivo. Que besteira. Eu mostro às pessoas, por exemplo, é o pior momento político do mundo, há tanto ódio. Posso mostrar cartões postais que foram usados por 2 dos fundadores dos Estados Unidos, Adams e Jefferson. Você lê o que eles escreveram, e faz Trump, Biden e todo mundo ao redor parecerem as pessoas mais gentis do mundo. É cíclico. Passamos por ciclos, como as estações. Então, quando você reconhece padrões, pode gerir um negócio, entender o mercado de ações e ser um investidor melhor, saber o que fazer com seu corpo para ter mais energia, ou fazer um relacionamento funcionar. A primeira habilidade é reconhecer. A segunda é aprender a usar o padrão. Quando você olha para alguém que domina qualquer área, eles conhecem os melhores padrões e sabem como usá-los. Você começa, por exemplo, a tocar piano aprendendo os padrões de outra pessoa, porque eles descobriram isso. E, com o tempo, ao praticar bastante, você chega a um ponto onde aprende a usar os padrões. Sim. E então você chega ao terceiro estágio, onde cria seus próprios padrões. É aí que você se torna, Sim. de certa forma, um mestre em seu domínio específico, no que quer que você seja realmente bom, se fizer isso por tempo suficiente e com intensidade suficiente. Quando entendi isso, comecei a aplicar aos negócios. Percebi que negócios são padrões. Existem certas coisas que os fazem crescer e outras que os fazem fracassar. Então, comecei a construir negócios. Comecei com 1, e era demais para mim. Depois, 2.
E me envolvi em coisas que realmente acreditava que mudariam a qualidade de vida das pessoas, negócios pelos quais eu me sentia apaixonado. Agora, tenho 114 empresas que fazem 7 bilhões de dólares em negócios. Eu não conseguia administrar uma única empresa antes, e tudo isso aconteceu porque entendi esses padrões. O que faço é ensinar esses padrões às pessoas, ajudá-las a entender os padrões que as controlam para que possam mudá-los, e os padrões de algo que elas queiram dominar, seja o corpo, as emoções ou os negócios. Uma vez que você conhece os padrões, é como saber o caminho de onde você está até onde quer estar. Depois disso, é uma questão de trabalho duro, porque não há como escapar dessa parte. Mas, quando você ganha momentum, o trabalho se torna mais divertido. É mais fácil ter sucesso com timing do que falhar. Essa tem sido minha vida. Agora, estou nisso há 47 anos. Trabalhei em todos os países do mundo, 195 países. Tenho uma vida extremamente abençoada porque posso ir a qualquer lugar do mundo e encontrar pessoas cujas vidas toquei. Quando você derrama amor assim, entrega resultados por décadas e sempre se esforça para melhorar, você toca muitas vidas. Tive pessoas que cresceram comigo. Lembro quando começaram a me reconhecer, você é aquele cara. Durante um tempo, tive infomerciais, e diziam, você é o cara do mercado imobiliário? Não, não, não. Ah, você é Tony Robbins. Você mudou minha vida. Hoje, as pessoas vêm até mim e dizem, escuto você desde que tinha 25 anos. E agora elas têm 50. Compartilho essa história porque você perguntou, mas quero que saiba que não foi uma linha reta. Foram muitos altos e baixos. Se você vê uma linha reta na natureza, não foi Deus quem fez, foi o homem. Coisas vivas têm altos e baixos. Mas, se continuarem crescendo, esses altos e baixos levam a algo maior. Felizmente, nunca desisti, segui em frente, fui guiado e tive muita graça na minha vida, além do trabalho duro. Ciência ou milagre? Chame como quiser. Os fatos mostram que centenas de pessoas curaram suas mentes sem uma única pílula. O remédio mais poderoso do mundo está trancado dentro do seu crânio. É hora de tomar as rédeas da sua biologia. Lembro quando estive na sua casa, e você fez uma piada. Eu sempre quis troféus e anéis, mas segui outro caminho. Fiquei pensando, o que é isso? Você treinou Serena Williams, Conor McGregor, 4 presidentes. Você tem todos esses líderes, e é o líder para quem eles recorrem para conselhos. Não estou exagerando, isso é o que as pessoas dizem sobre você. Sim. Como você pega grandes pessoas e as torna ainda melhores. Porque essas pessoas já estão em um nível alto. Você tem a mesma mentalidade com o homem que é infeliz e com os campeões. Sim, acho que as pessoas vêm até mim em 2 extremos. Elas são as melhores do mundo no que fazem e vêm até mim porque sabem que, se fizerem um pequeno ajuste de 10 graus, seja nesta ou naquela direção, isso pode mudar tudo. Um ajuste de 10 graus pode, daqui a uma semana, um mês, 6 meses, um ano, levar a um destino completamente diferente, com um impacto diferente. As melhores do mundo sabem que pequenos detalhes podem mudar tudo, e elas querem saber quais são esses detalhes. Sou obcecado. Passei 47 anos obcecado por uma pergunta. O que faz a diferença na qualidade de vida das pessoas? O que faz a diferença na qualidade de suas performances? Não é seu passado. Cresci pobre. Tive 4 pais diferentes. Pensava, qual é o problema aqui? Lembro de pensar, essas pessoas são sortudas, e nós não somos. Mas, na verdade, vi pessoas com os piores passados possíveis que conseguiram superar porque tomaram decisões diferentes e continuaram seguindo em frente. As melhores vêm até mim porque querem continuar melhorando. O outro grupo que vem até mim são os famintos. Minha audiência tem todas as cores, idades, origens, países. Não é uma questão de demografia, mas de psicografia, pessoas que querem mais. Elas podem querer mais porque passaram por um divórcio, fizeram aniversário com um número redondo ou perderam o emprego. Às vezes, a dor desperta essa fome. Para algumas pessoas, não é dor, elas apenas têm fome de ser mais, fazer mais e dar mais. Esse é o meu público. Eu não sou para quem está no meio morno. Essas pessoas não vão vir e trabalhar dia e noite comigo por 3 ou 4 dias. Elas dizem, eu faço tudo isso, não vale a pena. Esse não é meu público. Mas, quando alguém está em dor ou tem motivação, esse é o meu público, são essas pessoas que eu sirvo. Então, para responder à sua pergunta, quando alguém é ótimo, eu só procuro as pequenas coisas que os levam ao próximo nível. Ou, se for um atleta e ele está em um momento ruim, eu volto e encontro o que está errado. Ou, no caso de um operador financeiro, eu descubro o que eles estavam fazendo de melhor, em sua cabeça, na sua psicologia. Vou ao fundo do que está acontecendo. Quando trabalhei para o exército, peguei o programa de treinamento de tiro com pistola, que demorou quase um século para ser desenvolvido, reduzi o tempo pela metade e tripliquei o número de especialistas. Como fiz isso?
Eu disse, me tragam os 3 melhores especialistas de toda a força militar no uso de uma pistola calibre .45. Nunca tinha atirado com uma .45, nunca tinha atirado com arma alguma antes. Eu disse, vou fazer isso agora. Eu tinha um parceiro na época. Como você vende isso? Como você vai para o exército e diz, nunca atirei na vida. Me tragam os 3 melhores. Eu não contei essa parte para eles. Meu parceiro era das forças especiais, e se chamava John Grinder, um dos criadores da PNL. Então, éramos nós 2 juntos. No dia em que deveria ir ao exército, após um ano passando por verificações de segurança de alto nível. Ele me liga e diz, estou no aeroporto, sinto muito, tenho um problema que preciso resolver. Você está por conta própria. Meu estômago ficou revirado. Eu apareci em uma instalação subterrânea na Virgínia. Com os serviços de segurança, e eles me trouxeram o melhor do exército, o melhor da marinha e o melhor treinador de todos. Eles entraram, com uns 45 ou 50 anos, e eu tinha 24, vestindo camiseta e jeans. Eles perguntaram, onde está o instrutor? Eu disse, bem, você quer dizer o professor? Sou eu. Eles disseram, onde está o professor? Eu respondi, sou eu. Quantos anos você tem? Eu disse, acabei de fazer 24. Eles perguntaram, há quanto tempo você atira? Eu disse, bem, nunca atirei antes, mas vamos nos divertir hoje. Eles me olharam como se dissessem, isso é uma pegadinha? Eu disse, não, preciso ter atirado para, vocês vão atirar agora? Eles me deram uma pistola .45. Estávamos nesse campo de tiro subterrâneo, nunca vou esquecer. Eles estavam me observando e eu nunca tinha disparado uma arma antes. Eu estava tremendo um pouco. Bang! Eu acertei o teto porque houve um recuo. Não criei uma boa impressão. Mas aqui está o que fiz, para que você entenda como trabalho e para responder a sua pergunta. Eu disse, vou aprender como fazer isso, assim como vamos treinar outras pessoas a fazerem isso. Mas vou aprender, do jeito de vocês. Eu disse, então, vamos começar. Peguem suas armas. Todos vocês 3, e quero que façam o primeiro passo, como se fossem atirar com essa arma. Estávamos no campo de tiro, e eu disse, parem, e comecei a descobrir o que eles estavam fazendo em suas cabeças. E eu descobri algo. Algumas coisas eram idiosincráticas, diferentes para cada um deles, mas eu busco o que é universal, o que funciona para todos. Fé não é esperar que algo aconteça. Fé é saber que já aconteceu e agir conforme essa certeza. É marchar em direção ao fogo sabendo que você não será queimado. Você tem a coragem necessária para confiar no invisível? Todos eles, sem perceber, traziam o alvo, que parecia estar a quilômetros de distância para mim, mentalmente bem para perto. Na visualização do alvo, eles o aproximavam. Quando ele está aqui, você se sente confiante de que vai acertar. Enquanto isso, eu estava pensando, como vou acertar algo tão longe assim? Essa foi uma das coisas que observei. Vi o ritmo do que eles faziam, como respiravam, como seguravam a arma. Então, desmontei tudo em etapas até encontrar o que todos tinham em comum. Depois, peguei um novo grupo de pessoas e as treinei para fazer isso. Em 1 dia e meio, e não 4 dias, qualificamos todo mundo e triplicamos o número de especialistas. O coronel que documentou o projeto e apresentou ao general disse que foi o primeiro avanço no treinamento de tiro com pistola desde a Primeira Guerra Mundial. Isso me deu impulso. É assim que penso. Vou e descubro o que faz a diferença. Quando treinei as pessoas, sabe o que fiz? Não deixei que atirassem até manusearem a arma repetidamente, sem balas, sem nada, perfeitamente, exatamente como os outros faziam. Na primeira vez que atiraram, literalmente coloquei o alvo a 1 metro de distância deles. Bang, bang, bem no centro. Bang, bang, bem no centro. Eles disseram, isso é incrível. Então movi o alvo para 3 metros, depois 6, e, quando chegamos a 15 metros ou mais, eles estavam performando em um nível incrível. São essas pequenas coisas que fazem a diferença. Quando alguém está em um lugar difícil, onde nunca esteve antes, o trabalho exige mais esforço. Mas amo os 2 tipos de desafios. Amo trabalhar individualmente com pessoas incríveis, desafiá-las. E amo poder fazer isso com multidões de 20, 30, 40 mil pessoas. Vou fazer um seminário em algumas semanas. No ano passado, fiz para 1,5 milhão de pessoas durante 6 dias. Foi uma parte disso. Você está falando daquele virtual. Sim, certo? Exatamente, o virtual. De manhã bem cedo, né? Bem cedo. Eu disse ao Billy, vou encontrá-lo no final e ligar a câmera. Naquela época, eu era o cara morno. Fé. Quero voltar ao tema da fé. Sim. Acho que estamos vivendo em um momento em que as pessoas estão começando a perder a fé. Certo? Concordo. Sinto que a fé é como a fundação. Concordo. Se você não tem uma fundação, não importa onde você construa, sempre será instável. Concordo. Qual sua opinião sobre a fé? E como um homem constrói sua fé? Você não precisa construir, precisa entender que nasceu com ela. Não estou falando de religião, estou falando de fé. Nós 2 somos cristãos, sei disso, mas não digo às pessoas no que acreditar. Acho importante que cada um encontre o que é verdadeiro para si, encontre sua conexão com Deus. É como tentar tocar Deus. Você conhece a história das pessoas cegas tocando Deus? Uma toca a cauda, outra toca outra parte, e cada um tem uma percepção diferente de quem ou que Deus é. Eles só captam uma pequena parte. Deus é muito maior do que isso. Mas a fé, você nasceu com ela. Vou provar isso para você. Pense em todas as pessoas que estão assistindo ou ouvindo agora, nossos amigos por aí. Eles se levantam todos os dias, entram em um carro e dirigem. Como? Diabos. Alguém entra em um carro e dirige a 100 km por hora pela rua,
com nada além de uma linha amarela dividindo você de outros carros vindo a 100 km por hora na sua direção. E você sabe, todos os dias, em todas as cidades do mundo, pessoas morrem porque alguém no outro lado da linha cruzou para o lado errado. Adormeceu, estava mandando mensagem, estava chateado, estava bêbado. Isso acontece todos os dias da sua vida. Como você faz isso? Só há uma maneira: fé. Sem fé, você não conseguiria dirigir. Teria que ficar em casa e não fazer nada, que foi basicamente o que fizemos durante a Covid. As pessoas perderam a fé e pensaram que um pequeno micróbio ia destruir o planeta. E isso não era verdade. Todos descobrimos que não era verdade, infelizmente, da maneira mais difícil, depois de todos aqueles fechamentos e problemas. Sem fé, não funcionamos. Mas a fé é um músculo. E quanto mais você usa um músculo, mais forte ele fica. Amém. Fé não usada não cresce, ela diminui. Coragem não usada não cresce, ela diminui. Paixão não expressada não cresce, ela diminui. Mas, se você usa mais fé e confia mais nela, descobre que ela está lá. O que eu descobri? Eu pessoalmente. É que cada um tem sua abordagem diferente. Minha esposa é incrível, uma das pessoas mais extraordinárias que conheço. Ela simplesmente tem fé. Eu preciso conquistá-la. É a minha maneira de ser. Não sei o motivo, mas meu jeito de conquistar fé é praticando, me preparando em excesso, entregando além do esperado, estando pronto para qualquer coisa. Aí entro naquela sala, e tudo para o qual me preparei por horas muda. Minha equipe trabalha comigo até as 2 da manhã, preparando tudo para, por exemplo, um evento de 12 horas. Tenho mapas mentais, ideias, mas, quando entro naquela audiência, tudo muda porque sinto as pessoas, vejo o que é necessário. Mas, como carreguei meu sistema, por assim dizer. Sinto que fiz minha parte. Deus age por meio de mim. Amém. Essa é Você minha se prepara. parte. Algumas pessoas simplesmente têm a fé e isso funciona. Queria que fosse assim comigo, mas não é. Esse não é o meu Isso jeito. é tão bonito. E honestamente, eu falei sobre isso recentemente com Andrew Tate. Não sei se você sabe quem ele é. Claro que sei. E eu disse a ele, Deus me preparou para isso. Eu me preparei o máximo que pude, mas, quando tivemos a conversa, parecia que eu já sabia para onde estava indo. Eu estava tão confiante. Eu digo às pessoas agora, provavelmente, sou a pessoa mais confiante na sala, mas minha confiança está no Senhor, não em mim. Sim, minha confiança vem do fato de ser guiado. Quando alguém se levanta naquelas salas. Já são 47 anos fazendo isso. É diferente toda vez. Quando eles se levantam, já está feito. Aí eu vejo como acontece. E, depois, analiso o que fiz para poder repetir ou ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Descubro os padrões, mas é assim que funciona. Quero que você saiba que eu não saio por aí pregando sobre religião para as pessoas. Digo a elas, acredite no que quiser, mas espero que pratique, porque, caso contrário, você não será feliz nem realizado. Também acredito que alguém que acha que não há Deus, que não há nada maior no universo do que si mesmo, é um pouco egocêntrico e até bobo. É como dizer que o dicionário Webster é o resultado de uma explosão em uma gráfica, e tudo se juntou perfeitamente. Acho que, se você faz sua parte, trabalha duro e entrega além do esperado, algo mágico acontece. Chamam isso de graça. Alguns dizem sorte, graça, Deus, universo, como preferirem. Minha crença pessoal é que é muito difícil se sentir realizado sem isso. Decidi não me tornar um ministro porque queria alcançar pessoas que não estavam sendo alcançadas. Não queria falar com quem já está lá. Eu queria alcançar aqueles que, ao me verem, experimentassem, sentissem o quanto é real o amor e o cuidado, e então talvez me perguntassem no que acredito. Isso está lá, em vez de Lembro o forçar pregador. algo em alguém. Não estou aqui para isso. Digo às pessoas o tempo todo, não sou um pregador. Sou um homem que teme a Deus e ama falar sobre isso. Isso é lindo. Acho que a ideia por trás disso é que se Jesus viesse e dissesse, pregue, a primeira coisa que ele diria seria, não use sua boca, use suas ações. Concordo. Porque as pessoas podem falar o dia todo. Exatamente. E muitas pessoas que falam sobre Jesus não estão agindo da maneira que ele gostaria que Isso agisse. mesmo. Estou muito orgulhoso de como você está se movendo, não que você precise de minha aprovação. Agora que o George está orgulhoso de mim, me sinto muito Eu melhor. me sinto tão melhor. Mas eu sempre digo às pessoas, você não precisa saber quem eu sou vendo como meus lábios se movem. Você pode saber quem eu sou pelo jeito que meus pés, minhas mãos e meu corpo têm se movido por 47 anos. É bem claro quem diabos eu sou, no que realmente acredito e o que realmente entrego. E acho que essa é a maior mensagem que qualquer um de nós pode passar, porque qualquer um pode falar bonito. O mundo está mais agressivo, as pessoas estão mais irritadas. E você? Vai se deixar contaminar ou vai se tornar o farol no meio da tempestade? O desengajamento é para os medíocres. Para os fortes, a crise é a maior oportunidade de crescimento. A coisa mais repulsiva para mim no mundo é todo esse sinal de virtude que você vê nas redes sociais, onde as pessoas nem sabem toda a história do que está acontecendo em alguma parte do mundo, mas se apresentam como incríveis porque apoiam algo. O que você vai fazer? Faça algo. Não apenas fale ou tente se apresentar bem. Eles estão acrescentando ao problema. Se você não tem uma solução de verdade e só fala sobre isso, você está começando um incêndio. Muitas pessoas ficam bravas comigo e dizem, por que você não está se pronunciando sobre isso? Porque eu não sei sobre isso.
Acho isso justo. Isso é inteligente. Eu não sei sobre isso. Como vou falar sobre algo que eu não sei? E se eu estiver falando besteira e for na direção errada, convencendo outras pessoas a irem na direção errada? Não somos todos iguais em nossa compreensão ou habilidades. Você sabe. Então hoje, pessoal, eu estava entrevistando um ex-primeiro-ministro do Reino Unido e estávamos com um grupo de pessoas. Era bem na época que o Brexit estava chegando. Alguém fez uma pergunta, e ele respondeu o que pensava sobre o assunto. A pessoa disse, bem, acho que você está completamente errado. Acho que você não sabe do que está falando. E ele respondeu, eu fui primeiro-ministro por 8 anos. Era o Tony Blair. E a pessoa disse, você é um criminoso de guerra. Vivemos em um mundo onde simplificamos tudo em excesso, em um mundo complexo. E hoje, se já estivemos em um avião, achamos que podemos pilotá-lo. Não somos todos iguais em nossas habilidades. Podemos nos tornar iguais se estivermos dispostos a investir tempo, energia e esforço nisso. Mas vivemos em um mundo onde tudo é sobre gratificação instantânea, e isso não é real. Não é realmente gratificação. É posicionamento. E posicionamento te deixa vazio no final. Você não se sente forte, sente medo. É disso que se trata essa coisa de síndrome do impostor. Pessoas tentando ser algo que não são. Veja, você pode construir a si mesmo para se tornar o que quiser. Nosso Criador nos deu algo chamado escolha. Você pode fazer novas escolhas e tomar uma nova direção agora, hoje. Não gosta da sua vida? Mude. Não gosta do seu negócio? Mude. Não gosta do seu relacionamento? Mude. Primeiro mude você, porque, se só mudar a situação, terá o mesmo problema de novo, porque você é parte dele. Não gosta das suas finanças? Mude. Qualquer um pode mudar. Desde que pare de inventar histórias e desculpas, porque tudo isso vem do medo. Todos sentimos medo. É por isso que a fé é tão poderosa. A fé é a única coisa que pode superar o medo. Você está com medo, mas faz de qualquer jeito. Isso é coragem. Não é preciso coragem se você não estiver com medo. E a maioria dos músculos que desenvolvemos, músculos espirituais, emocionais, fé, coragem, determinação, eles surgem porque você agiu, não porque sentiu vontade. Você fez porque sabia que ia servir a algo maior que você, ou sabia que ia servir a você também. Existem 2 histórias sobre fé, que sempre tenho em mente, e quero compartilhar aqui, porque sei que muita gente vai assistir a isso. São as 2 coisas em que sempre me apoio quando se trata de fé. Às vezes, você precisa se lembrar de ter fé. Mesmo quando vê um homem que parece ter muita fé, confie em mim, o diabo já o testou para ele chegar a essa fé. Uma dessas histórias foi contada por um palestrante incrível. Ele disse, Deus vai te mostrar a visão no final, mas não vai te dizer como chegar lá, porque você precisa de fé para alcançar. Achei isso muito bonito. E, conectando com as escrituras, houve uma mulher que estava no meio de uma multidão enquanto Jesus caminhava. Naquela época, Jesus andava curando as pessoas, era muito famoso. Algumas queriam falar com ele, outras não. Essa mulher estava doente e disse, eu não vou incomodá-lo, mas sei que, se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Ela o tocou. E, instantaneamente, foi curada. Ela sentiu isso. Jesus se virou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? Ele obviamente sabia quem o tocou. Ele disse, quem me tocou? Senti o poder sair de mim. Ela ficou assustada e disse, fui eu. Eu só sabia que, se tocasse em você, seria curada. E ele respondeu, filha, foi sua fé que te curou. Essa história mexeu comigo, porque as pessoas frequentemente me perguntam, quando você fala com alguém que não quer saber de Deus, qual é a primeira coisa que ele menciona? Geralmente é, por que isso acontece? Se existe um Deus. Acho que todos têm as mesmas ferramentas. Sim. Algumas pessoas com más intenções têm mais fé do que você, e conseguem chegar mais rápido onde querem. Sempre tento dizer às pessoas, não fuja da fé. Não fuja da fé. Porque, neste mundo, ou você contribui, ou faz parte da contribuição de outra pessoa. Isso é verdade. É verdade. E fé sem obras está morta também. Temos que fazer a nossa parte, certo? Sim, temos Ter fé, mas não fazer nada, não adianta. É como esperança. Esperança é um bom primeiro passo, mas esperança não é suficiente, certo? Você precisa agir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que aprender, você tem que crescer, você tem. Sua história não te define, sua decisão sim. Gratidão é poder. O foco é o seu destino. Você tem 48 minutos de sabedoria aqui. O que você vai fazer com isso quando este vídeo acabar? Vai continuar o mesmo ou vai renascer? O que algumas pessoas chamam de fracasso, eu chamo de aprendizado. Você precisa aprender direito, certo? E toda vez que você não tem sucesso e aprende algo, você melhora, desde que continue avançando. Mas eu acho que, sabe, até mesmo o corpo humano segue esse princípio. Eu escrevi um livro inteiro chamado Life Force, onde entrevistei 150 dos melhores cientistas, médicos regenerativos, ganhadores do Prêmio Nobel, sobre esses avanços incríveis, como células-tronco. E outras coisas que estão acontecendo. Um dos capítulos inteiros que escrevi foi sobre placebos, porque os placebos são incríveis.
Você pode pegar qualquer problema que um ser humano tenha, dar a ele um placebo, e uma porcentagem dessas pessoas melhora, fisicamente melhora. Você mudou minha vida quando me contou isso. Não, eu não sabia. Quando você me contou que pegou 10 pessoas em uma sala com depressão Sim, e as levou para a academia, sim, e 8 delas não tinham mais depressão, eu fiquei chocado. isso mesmo. Eu estava secretamente deprimido nessa época. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Bem, mudar sua bioquímica é algo que as pessoas tentam fazer com remédios, mas isso não funciona. SSRIs, Prozac, Zoloft, todas essas coisas. Houve uma capa da Newsweek em 2022, quase 2 anos atrás, dizendo que todos os meta-estudos mostram que esses remédios não funcionam, mas continuamos vendendo, o que é uma loucura. Durante a Covid, fizemos um estudo em Stanford. 2 professores que participaram de um dos meus programas, o Date with Destiny, um programa de 6 dias, uma imersão profunda. E outros, 2 professores, estavam clinicamente deprimidos e saíram sem depressão. Eles me perguntaram, você tem algum dado científico sobre as pessoas com quem trabalhou? Eu disse, bem, tem milhões de clientes. Disseram, não, queremos dados científicos. Então eu disse, querem fazer um estudo? Vamos fazer. Antes de começarmos, perguntei, como isso normalmente funciona? Qual é a taxa de sucesso de tratamentos tradicionais? Eles explicaram, se você observar os meta-estudos, que analisam mais de 100 estudos, em média, 60% das pessoas não melhoram. Dos 40% que melhoram, a melhoria é de apenas 50%, ou seja, elas ficam metade menos deprimidas. A maioria continua nos remédios por pelo menos uma década, mas os remédios não resolvem o problema real, apenas anestesiam. Eu disse, acho que podemos conseguir isso com placebo. E sobre placebos? Quanto mais intenso o placebo, maior a resposta. Por exemplo, podemos dar a você uma anfetamina, dizendo que é um barbitúrico, e seu corpo desacelera. Placebos podem não só curar seu corpo, mas até superar o efeito de uma droga no corpo. Mas se realmente queremos uma injeção poderosa, coisa mais poderosa, quanto maior a pílula ou mais invasivo o tratamento, obtemos resultados maiores. As maiores respostas vêm de cirurgias falsas. Eu compartilhei isso com você, quando conversamos sobre aquele livro. Na cirurgia microscópica de joelho. Cirurgia microscópica de joelho. Fizeram um estudo com veteranos. Realizaram cirurgias falsas em alguns deles. Bem, eles literalmente colóquios para fora, simularam anestesia, cortaram, e depois suturaram, mas não fizeram nada. Colóquios de volta junto com os outros. Após 1 ano e meio, as pessoas que não fizeram a cirurgia tiveram melhores resultados do que aquelas que fizeram cirurgia. Então ela parou de financiá-lo porque uma cirurgia agora você espera um resultado certo para fazer qualquer coisa acontecer. Mas de qualquer forma. Com Stanford, eu disse vamos fazer o estudo. Perguntei, qual foi o melhor resultado que vocês já obtiveram em tratamentos contra a depressão? É o meio de... Quando isso está acontecendo e as pessoas, você sabe, mais suicídios do que na outra época, mais overdoses, você sabe quão ruim era naquela época as pessoas surtaram em casa, então eu disse qual é o melhor. Eles disseram, há 5 anos, em Johns Hopkins, deram às pessoas por 1 mês Solix-Saibin. Então eles deram cogumelos mágicos combinados com terapia cognitiva por 1 mês. Eu disse, bem depois disso. É melhor que mudem de alguma forma, certo? E cara, isso foi incrível, foi o melhor resultado na história da psiquiatria. Após 6 semanas, depois do tratamento deste mês, 54% das pessoas não tinham mais sintomas. Eu disse, acho que podemos superar isso. Vamos ver. Então, eu disse que organizei o estudo que eles fazem, o mesmo tipo de estudo sem drogas, obviamente com um seminário de 6 dias. E o que fazemos foi reprogramar a maneira como essas pessoas percebiam o mundo. Em outras palavras, se sua vida é terrível, ótima ou magnífica, isso não tem a ver com sua vida em si, mas com o que você escolhe focar. Há milhões de coisas no mundo que poderiam te deixar irritado ou preocupado, mas também há milhões de coisas pelas quais você poderia estar feliz. O que está errado sempre estará disponível, mas o que está certo também. Quando você muda conscientemente seus sistemas de crença, decide o que valorizar e alinha seu comportamento a isso, sua vida muda. Os resultados foram tão profundos que ficaram com medo de publicar, temendo represálias. Então, enviaram os dados a 3 organizações diferentes, que retornaram com os mesmos resultados. 100% das pessoas que participaram do meu programa de 6 dias não tinham mais sintomas de depressão clínica após 6 semanas. 77% das pessoas que tinham ideação suicida constante não pensavam mais nisso. Eles seguiram com o acompanhamento 11 meses depois. Planejavam 12, mas a Covid interferiu, e assim por diante. Eles tinham todas as estatísticas sobre a população geral. Então, fizeram um estudo de 11 meses. Ninguém mais estava deprimido. Mas, mais importante, as emoções negativas dessas pessoas diminuíram 72%, e as emoções positivas aumentaram 51%. Agora, estão realizando um estudo de 1 ano sobre engajamento. Sabe, em um negócio, quanto mais engajados os funcionários, mais bem-sucedido e lucrativo é o negócio. Eles analisam engajamento, desengajamento e desengajamento ativo. O desengajamento é o que chamamos hoje de quiet quitting, quando a pessoa faz o mínimo possível. Já o desengajamento ativo, ou loud quitting,
é quando a pessoa está furiosa e tenta prejudicar a empresa enquanto ainda está sendo paga, até sair. E, durante a Covid, nesses 4 anos, tivemos o menor nível de engajamento da história. E o maior nível de desengajamento ativo. As pessoas estavam com raiva. Veja como as pessoas estão em aviões, tão agressivas em restaurantes e lugares assim. Foram reprimidas por tanto tempo que agora estão nesse estado de agitação que ainda persiste. Mas, um estudo de 1 ano foi concluído. Normalmente, esses estudos duram 1 ou 3 meses, com 30 ou 40 pessoas, com 750 pessoas, por 1 ano. Eu vi os resultados de 6 meses, mas ainda não vi o final. Disseram que é incrível. As pessoas transformaram completamente seu engajamento, compensaram os 4 anos e ainda melhoraram. E nos 6 meses que vi, cada mês ficava melhor. Eu nunca mais as vi do mesmo jeito, porque elas têm uma psique diferente. Agora, não há dúvida, isso foi publicado no Journal of Psychiatry, aquele primeiro estudo que mencionei. Nenhuma ligação de ninguém. E as pessoas ainda estão vendendo esses remédios porque somos tão treinados a ser de um certo jeito. Mas para as pessoas que têm fome e buscam uma solução, há muitas por aí, não sou o único, que realmente funcionam. Tudo o que você precisa fazer é encontrar. Não há problema que não possamos resolver. Todo problema que a humanidade criou, a humanidade pode resolver. E todos nós fazemos parte dela, seja homem ou mulher. Certo. A fome por solução é o que separa os vencedores dos perdedores. Não aceite menos do que o seu potencial divino. O mundo precisa da sua melhor versão. Se você aceita o desafio de mudar hoje, escreva nos comentários: eu sou o dono do meu destino. Até o topo.